Minha orquídea tá desidratada, cada dia ela tá mais feinha, né? Vai ficando murchinha as folhinhas, até os bulbos estão desidratando e parece que quanto mais eu molho, pior a planta fica, né? Já comecei a molhar mais para ver se ela se reidrata, se ela volta ao normal novamente, mas nada disso tá acontecendo. A planta tá desidratando, tá murchando cada vez mais e eu já não sei mais o que que eu faço para recuperar essa orquídea e fazer ela voltar ao normal. Muita gente passa por isso, e então eu tô gravando aqui nesse vídeo de hoje, né? Vou falar um pouquinho aí para vocês sobre isso, quais são os casos, né? O que faz uma orquídea ficar desidratada e principalmente como vocês devem fazer para poder estar fazendo a sua planta se recuperar, se reidratar, voltar ao normal, né? E começar a florescer, se desenvolver e ficar cada vez mais bonita, tá? Então, se você tem uma plantinha que tá murchinha, tá desidratada e não volta ao normal de jeito nenhum, acompanha o vídeo até o final que eu vou dar para vocês aqui a solução, né, para recuperação dessa planta. Mas antes, já vai curtindo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje, descobrir o que fazer para reidratar essas plantas. Bora lá! Então vamos lá, gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje e existem dois casos, né, que vão deixar aí as suas plantas desidratadas. Um deles é super fácil de resolver e eu vou dar a solução para ele mais rápido aqui, mais no início do vídeo. E o segundo caso aí precisa de uma atenção especial para que você consiga fazer a sua planta voltar, né, a ficar bonitinha aí e se reidratar. Primeiro caso é simplesmente falta de rega. Então se você molha muito pouco e a quantidade de água que você joga nas suas plantas aí não está sendo suficiente para ela se desenvolver e para ela se recuperar aí, né, ela vai acabar desidratando. Para você ver se é esse o caso aí, se é esse o problema que está acontecendo com as suas plantas, é simplesmente olhar as raízes das suas orquídeas. Plantas que estão passando por uma falta de água, né, que a água não está sendo suficiente para que elas se desenvolvam, elas vão ter as raízes verdes, tá? Então, elas vão manter as raizinhas verdes e elas simplesmente vão desidratar. Então, vai ficar murchinha tanto as folhas quanto os bulbos, né? Isso aí é normal que vai acontecer quando a gente não molha, quando a gente molha muito pouco e não está sendo suficiente. E aí vocês observando que as raízes estão verdes, né? Se as raizinhas estiverem verdes e a planta desidratada, é simplesmente só aumentar as regas, gente. Só isso já vai estar resolvendo o problema, porque às vezes a gente acha que uma frequência de regas está correta, por isso que eu falo para vocês que é sempre bom estar olhando, observando essa parte, porque a gente acha que está certo uma frequência de regas, e aí quando vai olhar a planta está desidratando, está precisando de um pouco mais de água, né? Então, raiz verde e planta desidratada é falta de água e também de umidade ambiente. Então, se tá num lugar muito seco, por mais que você molhe direitinho, tá em um ambiente seco demais, que você molha agora, depois de umas 2 horas já secou, não tá tendo, né, tempo suficiente para aquela planta se recuperar, pegar aquela umidade que ela precisa. Então, é bom vocês colocarem várias plantinhas aí ao redor desse tipo de orquídea que tá desidratando com as raizinhas verdes, porque aí vocês vão melhorar a umidade ambiente. Eu gosto de molhar as minhas plantas sempre de tardezinha, para que elas passem a noite toda, né, principalmente no período mais seco do ano, para que elas passem a noite toda numa umidade legal e dê tempo delas pegarem a umidade que elas precisam e se recuperarem, né, depois aí de um dia que eu não molhei, por exemplo. Então, sempre eu faço isso, é uma coisa que eu faço aqui no meu cultivo, né, pode ser que você não tenha costume de molhar à tarde, pode ser que você gosta de molhar de manhã, mas assim, o que importa mesmo em plantas desse jeito, né, nesse primeiro caso aí que eu tô passando para vocês, é simplesmente vocês estarem aumentando a frequência de regas. Se você rega uma vez por semana, por exemplo, eu tô molhando uma vez por semana, as plantas tá feia, desidratada, não vai para frente, o que que tá acontecendo? Se as raizinhas estão verdes, é falta de água. Aumenta aí, passa a molhar um pouquinho mais, até você ver o período certo que você precisa estar molhando e o período que vocês podem deixar sem molhar, né? Que aí as suas plantas vão conseguir se desenvolver e se recuperar perfeitamente, tá? Então o segredo é esse. Se a planta está desidratada e está com raizinhas verdes, falta de água.
Porém, existem alguns casos que se você molha muito, se você fica sempre molhando, né, a sua orquídea, ela vai desidratar também. Vocês vão me perguntar, mas como? Como que se eu ficar jogando a água na planta, se eu ficar molhando bastante ela vai desidratar, sendo que tem esse tanto de umidade para que a planta absorva e se desenvolva? Não era para ela ficar mais bonita? Pois é, gente, o que eu sempre falo para vocês na maioria dos vídeos aqui, né? Praticamente todo vídeo de plantio eu falo isso. Para que as suas plantas se desenvolvam bem e tenha a quantidade necessária de umidade, nem exagerada e nem faltando, vocês têm que observar o substrato. Sempre que esse substrato estiver seco, você vai estar molhando novamente. Então, secou, você molha. Observa quanto tempo vai esperar para secar de novo. Secou, você molha de novo. Não deixa o substrato muito tempo seco sem molhar, mas também, se tiver úmido, não molha novamente. Essa é a regra, porque se você exagera na umidade, não importa se ali vai ter bastante umidade e aquilo ali vai ajudar a planta a se desenvolver. Muito pelo contrário, as orquídeas odeiam umidade excessiva. Então, a partir do momento que você começa a molhar demais, começa a molhar mais do que o necessário, né, a planta vai perder as raízes. Então, a primeira coisa que vai acontecer é ela secar e apodrecer, na verdade, as raizinhas, né? E uma orquídea que perdeu raízes, que não tem raiz para se desenvolver, não vai conseguir sugar a umidade que ela precisa para se reidratar. Então, esses casos acontecem bastante e, na maioria deles, os iniciantes aí acabam perdendo as plantas porque já deduz, quando vê que a planta está desidratada, que é falta de umidade. Então, se ela desidratou, eu vou molhar mais, vou estar aumentando cada vez mais a frequência de regas até essa planta voltar ao normal. E isso, em muitos casos, mata elas, tá, gente? Então, só se as raízes estiverem verdes, igual eu falei para vocês, que vocês vão estar aumentando a frequência de regas. Se as raízes não tiverem verdes, se as raízes estiverem secas, tiverem feinhas as raizinhas, né, não adianta você ficar molhando demais, não adianta ficar jogando muita água, achando que ela vai se reidratar e se recuperar rápido, porque isso vai acabar matando, tá bom? A planta perde raiz, não tem por onde sugar a umidade que ela precisa, consequentemente ela vai desidratar, vai ficar gastando energia para se manter viva e principalmente para tentar emitir novas raízes e também novos brotos, e isso vai debilitando cada vez mais ela, tá bom? Então, se tá com as raizinhas feias, se as raizinhas não tão verdinhas, não fica aumentando frequência de regas. Sempre observa, o substrato secou, você molha novamente. Eu sempre mostro para vocês aqui as plantinhas que eu tô recuperando. Quem me acompanha aí sabe o que eu faço. Eu simplesmente, uma planta que não tem raiz nenhuma, para que ela emita uma raiz, eu não fico molhando demais. Eu simplesmente molho dia sim, dia não, né? Ou dependendo do substrato que a gente usa, dependendo da região que você mora aí, tem que observar sempre essa regra, que o substrato secou, você molha de novo. Porque por mais que ela esteja desidratada e feinha, se ela não tem raiz, não vai adiantar eu ficar molhando. E se eu aumentar as regas com uma planta sem raiz, ela vai ficar mais debilitada ainda, entendeu? A chance dela ser atacada por um fungo e morrer é gigantesca, porque a planta já está fraca, ela já não está tendo a umidade que ela precisa, não tem raiz para absorver os nutrientes também, né? Porque as raízes sugam a umidade, sugam nutriente e tudo mais. Então, a raiz é a base, é o ponto principal para o bom desenvolvimento. Se ela não tem raiz, ela vai ficar feia naturalmente e ela vai desidratar naturalmente. Tudo bem, já descobriram aí o que fazer, né? Na verdade, vocês já descobriram aí os dois casos, né? Se uma planta tem raiz verde, é só aumentar a frequência de regas que ela volta ao normal. E também observem muito essa umidade ambiente, porque por mais que muita gente ache que não, ajuda muito no desenvolvimento e crescimento, principalmente de novas raizinhas, tá bom? Uma coisa muito importante, eu já vou falar para vocês o que fazer com essa planta aí que tá sem raiz, que tá feinha, o que fazer para voltar ela ao normal, fazer ela se recuperar e reidratar novamente. Mas antes disso, pessoal, quando você faz um replante em alguns casos, principalmente quando você corta uma planta, né, faz uma muda dela, faz um corte naquela planta, ou então quando você retira um cake, uma daquelas mudinhas que surgem, né, ao longo do bulbo, é normal nos primeiros dias desidratar um pouquinho, ela vai murchar um pouquinho depois de um replante assim. Por que que isso vai acontecer? A planta vai começar a se adaptar no novo substrato, no novo ambiente, no novo vasinho que você colocou. Para ela se adaptar, ela vai gastar energia.
a energia que ela gasta, ela vai retirar dos bulbos e das folhas. Então, é muito comum, depois de um replante, depois de um corte, da retirada de um cake, amarelar algumas folhinhas e o bulbo ficar um pouquinho murchinho. Mas vocês seguindo normal, com a quantidade certa de água, sem exagero nem falta, em uma semana mais ou menos, a planta já começa a se recuperar, já começa a mostrar um desenvolvimento e não vai chegar em um ponto muito crítico de desidratação, tá? Então, se você replantou recentemente uma orquídea e ela tá um pouquinho murchinha, ficou um pouquinho diferente, aguarda, que é simplesmente um processo de adaptação que rapidinho ela já vai voltar ao normal, ela já vai estar se desenvolvendo, né? Por isso que é importante, depois de um replante, vocês adubarem certinho, colocar pelo menos o adubinho bocache ali no substrato, porque vai dar um nutriente para a planta, vai fortalecer ela um pouquinho e acelerar ainda mais essa adaptação no novo substrato e no novo vasinho, tá bom? Enfim, agora vamos falar aí um pouquinho, né, sobre a planta que está sem raiz, está feia, desidratada, como que a gente faz para salvar essa orquídea. Vou mostrar aqui para vocês algumas plantinhas que estão assim, que eu tô recuperando, né? E vou falar para vocês, por mais que eu gravo vídeos aqui de recuperação de orquídea, como salvar uma orquídea, vou estar dando uma atualizada aí, né? Para vocês estarem entendendo melhor. Sempre que uma orquídea tá sem raiz e desidratada, a primeira coisa que vocês têm que fazer é plantar ela em um vasinho menor, tá bom? Vasos menores recupera mais rápido, faz a planta desenvolver mais rápido. Então, pegou, plantou em um vasinho menor, eu aconselho, se ela tá sem raiz e desidratada, colocar no carvão. Porque o carvão estimula o crescimento de novas raízes, depois que ela já estiver bonitinha enraizada, pode tirar, colocar no substrato que você preferir, isso não tem problema nenhum, tá? Nesse caso, nesse momento, a gente utiliza o carvão só para dar, assim, um up na planta, dar uma recuperada nela, uma revigorada e mostrar, a planta conseguir mostrar um enraizamento legal. Então, olha aqui para vocês verem, tô com essa Phalaenopsis desidratada, super feinha, que eu até gravei o vídeo plantando ela para vocês, então sempre que eu vejo que o substrato secou, eu molho de novo. Ontem à noite eu molhei, agora o carvão já tá sequinho, mas o tufinho ali, o pedacinho de esfagno que eu coloquei em cima, ele ainda mantém uma certa umidade, né? Então é isso, ela tem que ficar assim, na umidade certa, sem exagero e sem falta, secou o substrato, molha. Se precisar molhar todo dia, porque todo dia o substrato tá secando rápido, não tem problema. O que importa é você não ficar exagerando, não ficar subindo, né, a quantidade aí de regas que você faz na planta, até diárias. Muita gente molha, por exemplo, Vanda. Se uma Vanda está desidratada, muita gente molha ela 3 vezes por dia. Não pode, tá? Não exagerem, porque elas não gostam de raízes úmidas e encharcadas todo o tempo, sempre. Elas precisam que as raízes sequem, que tenham uma certa ventilação ali para que elas desenvolvam raízes cada vez mais saudáveis, tá? Então, sempre espera secar para você molhar de novo. E se ela está desidratada, vocês vão estar colocando ela num vasinho, fixa ela bem, ela tem que ficar bem firme para conseguir se desenvolver e se recuperar. E aí, depois de um tempo, o que vai acontecer? Ela vai começar a emitir brotos, né? Ela vai começar a emitir brotinhos e novas raizinhas. Porém, nesse momento, gente, depois que você plantou ela no vasinho pequeno, firmou ela, fixou e tá, né, molhando certinho, quando ela começar a sair brotos novos e também raizinhas novas, ela vai amarelar quase que todas as folhas, porque ela vai ter que tirar nutriente daquelas folhas para emitir uma nova brotação. Mas tá ruim para focar hoje, hein? Ela vai ter que tirar nutrientes daquelas folhas e também dos bulbos para emitir uma nova brotação. Então é super normal uma planta que está sem raiz, que está recuperando, né, que está recuperando agora, ficar um pouco desidratada, tanto os bulbos quanto as folhinhas também, né, às vezes amarela e cai bastante folha. Isso é normal. Quer dizer que a planta está se adaptando, está gastando essa energia para adaptação e também para a emissão de novas raízes e brotos novos, tá? Então não precisa se desesperar. Ah, plantei, estou recuperando ela e parece que ela está desidratando e ficando feinha. É normal isso acontecer, né, bem antes aí de ela começar a sair aí as novas brotações, porque ela está se preparando para isso, e para ela se preparar ela precisa de energia e de nutriente que ela vai retirar dali, dos bulbos e das folhas. Então, se a sua planta está desidratada, está sem raiz, está começando a ficar feinha, replanta o mais rápido possível, porque quanto antes você replantar, mais rápido vai ser a recuperação dela. Depois de um tempo, depois que ela começa a amarelar algumas folhinhas e a querer emitir brotinhos novos,
novos, né, ela vai fazer desse jeito aqui, olha só. Essa Cattleya, por exemplo, para vocês verem, ó, ela tá bem desidratada, tá vendo? Por mais que ela saiu um brotinho novo aqui, ela ainda tá desidratada. Por quê? O broto, ele não é sinal de reidratação da planta. O que vai reidratar ela são raízes novas, tá? Então, a partir do momento que ela começa a emitir essas novas raizinhas aqui, depois que você planta, ó, plantou, fixou, firmou, não exagerou na rega, é isso aqui que vai acontecer. Rapidinho ela vai brotar e vai sair raizinhas novas. Em alguns casos ela vai enraizar primeiro, vai sair raízes novas primeiro, aí ela reidrata e tudo mais, depois ela emite o broto. Em outros casos ela vai surgir o broto primeiro e depois que vem as raízes. Então não desespera, se ela está emitindo um brotinho, ela vai se recuperar, tá bom? Essa aqui ela brotou primeiro, agora que ela está saindo raizinhas, e aí acontece isso, ela vai ficar desidratada, um pouco feinha, mas aquelas raizinhas, a partir do momento que elas estiverem maiores, tá? Porque não é porque saiu uma pontinha de raiz agora, a planta vai reidratar amanhã, não, demora. Então, assim, a raiz tem que crescer, tem que se desenvolver e começar a buscar aí, né, a pegar a umidade para poder reidratar o resto da planta. Então, isso demora um pouquinho, não é rápido demais, logo depois que surgiu as raizinhas vai reidratar, é ter paciência, tá? Então, se ela tá do jeito certinho aí, você já plantou, aguarda que ela vai brotar primeiro ou enraizar primeiro, tá? Isso aí tanto faz, mas de qualquer forma, fazendo isso, você vai conseguir recuperar a planta, vai conseguir raízes novas, raízes verdes, né? E aí depois disso é só vocês continuarem com a frequência certa de regas, sem exagero, isso em todas as plantas, gente, ó, até em Phalaenopsis, tá? Em qualquer tipo de orquídea é assim, elas sempre vão estar passando por esses processos aí quando ela tá sem raiz para poder se desenvolver, tá bom? Então elas necessitam da umidade certa sem exagero, porque o exagero também causa a desidratação, coisa que muita gente não sabia, né? E por isso que eu tô gravando esse vídeo até para passar essa informação para vocês, tá bom? Então, planta aí a que tá sem raiz, planta certinho no substrato, eu aconselho colocar pelo menos um pouco de carvão, porque ele vai estimular o enraizamento, né? E aí é só aguardar. Tá bom? É só aguardar, não exagera na rega. Se ela tá sem raiz, se recuperando e começa a chover demais, não deixa na chuva por muitos dias, porque a planta tá em numa época, assim, vamos dizer assim, quando ela tá desidratada, ela fica mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Ela fica mais fraquinha, porque ela não tá tendo tanta energia. Ela não tá tendo ali as raízes para absorver energia e nutriente todo dia para ela, entendeu? Então, é normal ela ficar um pouco fraquinha, por isso que não é bom ficar exagerando na umidade, muito menos deixar ela na chuva por vários dias. Se chover um dia ou outro e você deixar ali, não tem problema, vai ajudar, né, no desenvolvimento e na recuperação. Agora, se começar a chover todo dia, umidade excessiva, tira, não deixa, para que você não perca essa planta, tá bom? E aí, depois de um curto período de tempo, depois que ela começou a emitir raizinhas novas, ela vai estar se desenvolvendo novamente, se reidratando, se recuperando e logo, logo vai estar florescendo, tá bom? Então, ó, uma Vanda desidratada, por exemplo, gente, ó, já vou passar essa dica para vocês, que chegou essa Vandopsis para mim, essa aqui é a Vandopsis gigante, uma planta linda, incrível, e ela tá um pouquinho desidratada, vocês estão vendo? O que que a gente vai estar fazendo para reidratar essa orquídea? Eu vou fazer agorinha, a gente pega uma garrafinha pequenininha, ou um potinho, qualquer coisa, faz um furinho na tampa, enche ele d'água e pendura, né, com uma das raízes dentro. Então a gente vai colocar uma reservinha, um reservatório de água, vamos dizer assim, no caso das Vandas, se ela tá com as raízes verdes, né, isso vai fazer ela se reidratar mais rápido, tá bom? Porque leva tempo, por mais que a sua planta tá com raízes verdes, pode levar alguns dias para ela voltar ao normal, tá? Então aguardem aí, tem que ter paciência para ter resultado. E aí eu vou pegar uma garrafinha, geralmente eu coloco, né, uma garrafinha pequenininha assim, ó, com água, uma raizinha só da Vanda dentro, tá? Isso vai acontecer se ela tiver desidratada, mas com raízes verdes ainda, tá? Falta de umidade. E aí a gente deixa ali aquela raizinha dentro da garrafinha sempre, né? E rapidinho a planta já vai sugando a umidade que ela precisa ali e se reidrata. Então a dica aí, né, rápida para vocês reidratar a Vanda. Mas enfim, é isso, gente. A dica de hoje era essa, né, que eu queria passar para vocês sobre planta desidratada. Muita gente me pergunta sobre isso, muita gente tem problema com isso e muita gente erra, né, nesse ponto aí, nessa questão de planta sem raiz, a pessoa fica molhando demais, causa mais problemas para ela, tá bom? Então, gente, só para encerrar, mostrar para vocês aqui um dos resultados que eu tive fazendo tudo isso que eu mostrei para vocês, uma planta já bem recuperada. Esse Dendrobium é o Dendrobium spectabilis, ele chegou para mim super feio, vocês podem ver, ele tá com as folhas bem manchadas, ó.
Tá vendo? Com ataque de ácaro, veio também com algumas manchinhas de fungo. Enfim, desidratado e sem raiz nenhuma. As raízes que vieram nessa planta são essas aqui, ó. Todas secas, tá vendo? Tudo raiz morta. O que que eu fiz? Tudo isso que eu passei para vocês. Molhei da maneira certa, na quantidade certa, sem exagero. Fixei a planta no cachepozinho, né? Deixei ele bem firme para ele conseguir se desenvolver bem. Isso é muito importante, tá bom? E aí, depois disso, né? Adubei, joguei um adubinho para fortalecer e tudo mais. E aí ele emitiu essas novas raízes, tá vendo? Tanto de raiz nova, tá saindo até mais ali. Esse aqui eu coloquei ele praticamente sem substrato no cachepô para fazer um teste aí, e vocês podem ver bastante raiz verde, e aí saiu esse broto lindo, enorme, bem hidratadinho, tá vendo? E isso já tá recuperando a planta, ainda tá um pouquinho enrugado, mas isso é normal, né? Então a planta ficou recuperada, manteve bastante folhas, porém caiu muitas também, né? Para ele conseguir emitir esse broto aqui, ele chegou num nível de desidratação mais severo, vamos dizer assim, perdeu algumas folhinhas, que igual eu falei para vocês é normal, e aí ó, sem exagerar na rega, é isso aqui que acontece, né? A planta emite uma brotação bem mais bonita, bem limpinha, bem mais gordinha e emite várias raizinhas novas, né? A cada vez aí, a cada broto novo que ela sai, ela vai desenvolvendo mais e mais raízes. O segredo mesmo é não exagerar na rega e também não faltar, tá bom? Não diminuir demais as regas, porque às vezes a pessoa vê uma pessoa que molha uma vez por semana só. Mas aí, gente, cada pessoa mora em uma região diferente, com um clima diferente, com a umidade diferente. Então, não é porque eu venho aqui e molho as minhas dia sim, dia não, que todo mundo vai estar molhando desse jeito, entendeu? Então, cada um de vocês tem que observar, né? Tem que ver aí o tempo que vai levar para aquele substrato secar para você molhar novamente, tá? Muita gente acha que todas as orquídeas, em qualquer lugar do mundo, a gente tem que molhar só uma vez por semana e pronto. Isso vai trazer desidratação para sua planta, tá? Vai enfraquecer a sua planta. Então tomem cuidado. Você vai molhar sempre que o substrato secar, tá? Não importa o tempo que levar para ele secar. Secou, molha de novo. Não secou, ainda está úmido, deixa ali, né? Aguarda que o dia que secar você volta a molhar, que assim você vai ter um resultado legal, não vai ter problema de desidratação e muito menos problema aí com raízes podres, né? Com planta sem raiz e debilitada, tá bom? Mas enfim, era isso, gente. O vídeo de hoje era esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, espero ter ajudado, né? Alguém aí com esse vídeo. Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã tô aqui de novo com mais dicas sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, pessoal!